Voltando para o nosso bate-papo, então falamos um pouquinho sobre Facebook, trouxe aqui sobre YouTube, né? O YouTube tem essa página inicial, recheada aí de recomendações de vídeo, então ela é um dos locais onde a gente pode anunciar, um dos locais onde se o seu vídeo entrar num volume acelerado de visualizações, não é nem o volume total, mas se naquele determinado dia tiver uma pesquisa maior por ele, você pode aparecer e ser destacado, só lembrando que essa página é personalizada, aparecem vídeos diferentes para cada pessoa. A ideia do YouTube é você criar um canal e definir uma regularidade para a produção do conteúdo. Então, conteúdo semanal, quinzenal, mensal. A gente sempre sugere que você crie, se você achar que você vai fazer semanal, faz quinzenal. Se você achar que você vai fazer quinzenal, faz mensal. Faz uma regularidade, um nível de regularidade abaixo. Por quê? Dá muito mais trabalho do que você imagina. E aí, às vezes, vai sair o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto já vai ser mais arrastado, o 10º vídeo vai doer mais um pouco, o 58º você vai ver, dá bastante trabalho. Então, tenta definir uma frequência que você consiga imprimir regularidade. Essa é uma sugestão que a gente dá na criação do canal. E na hora de fazer a criação do canal, a gente sempre recomenda que você tenha conteúdos que você vai produzir com mais qualidade, que a gente vai ter um custo para produção, você vai gastar mais energia, mais tempo para produzir, e vai fazer ele de vez em quando, e que tenha conteúdos que sejam mais regulares com uma produção facilitada. E aí o que eu comentei na aula de ontem, a gente tem lá o telefone celular na palma da mão que a gente pode filmar, já sair assistindo, já sair produzindo, gravando e usando. Então esse conteúdo do dia a dia você pode usar o telefone celular para fazer. Mas quando for fazer uma coisa mais encorpada, com mais qualidade, e aí você parte para uma produção mais elaborada. Aí depois eu falei da entrega orgânica, que do YouTube também reduziu bastante. E lembra de, invista na produção, mas não esquece de investir em visibilidade. Né? Então, além de você gastar a grana de fazer o vídeo em si, e quando eu falo grana, pode ser tempo também, né? É fazer com carinho, fazer bem feito. Lembra de gastar a grana com visibilidade. Imagina você ter todo o trabalho para produzir o vídeo, subir no YouTube e assistir você e tua mãe. Então, bota a graninha, eu volto nos R$5 lá. No YouTube, eu ia sugerir você gastar uns 100, não ia nos 5 não. Porque como a segmentação é um pouco mais ampla, esse 5 vai desaparecer, você não vai ver nada. Mas com R$100 você já consegue um pouco mais encorpado. E lembra, olha o trabalho que deu para fazer. Você não vai mostrar isso para ninguém, poxa. Usa sempre essa lógica para se cobrar, né? Para cobrar você mesmo. Aí falo do Instagram. A ideia é trabalhar com imagens de mais alta qualidade. A brincadeira que eu falei de que o Instagram não aceita gente feia. A ideia é de que o Instagram é para conteúdo aspiracional, então mais bem elaborado, bem trabalhado, e o Instagram é muito instantâneo. As pessoas esperam respostas e interações com muito mais velocidade do que o Facebook. Então ser rápido, né, e trabalhar. Aqui esse é um post de produto que a gente fez, tá lá, ó, valor, tem o tamanho tal? Ó, não estou conseguindo ver a foto da cinta, queria acessar o site. Compra para mim também, marcou alguém, qual é o valor? Quero essa, amor, marcou o marido, né, então... As pessoas realmente interagem nos conteúdos quando eles chamam a atenção, quando eles estão bem feitos, quando eles têm a ver com a linha do tempo dessas pessoas. Então aqui, né, é um post de produto que não está falando preço, mas está dizendo, ó, compra essa cinta junto com esse gel, eu não sei se ele é de criolipólise, acho que não, mas com esse gel redutor de medidas aqui e cintura perfeita. Então, pô, cintura perfeita vai chamar a atenção da mulherada principalmente. Já tem um apelo para você vender o produto. Era uma linha que a gente trabalhava bastante com esse cliente. E aí eu coloco que o WhatsApp é o maior parceiro do Instagram. Eu costumo dizer que é a dobradinha Instagram-WhatsApp. As empresas pequenas têm muita facilidade de estar ali no Instagram, já manda um direct à pessoa, já manda o número do WhatsApp, então tem um produto para vender, começa o relacionamento pelo conteúdo do Instagram, pede o número da pessoa, se puder no direct é melhor do que pedir ali em público, mas tem gente que bota até nos comentários, e joga essa pessoa para o Instagram e finaliza a venda por ali. Conheço vários microempresários, lojistas, né, principalmente lojistas, para o público feminino, mais forte ainda, que fazem sempre esse casadinho, essa dobradinha. Pega o número da pessoa, manda para lá. Uma outra coisa que a galera está fazendo, tem um link que é Click to WhatsApp. O que significa isso? Você faz um link que a hora que a pessoa clica, ela já entra automaticamente, está no aplicativo, ela já entra automaticamente num bate-papo no WhatsApp com você. Então é um jeito muito fácil da pessoa já clicar e já sair conversando. Então é só você acessar no Google, eu para variar não sei o link, né? Mas a gente chama lá Click to WhatsApp. Aqui, ó.
Você pega esse link aqui. É que nesse computador eu não vou conseguir fazer porque não tem o WhatsApp Web configurado, né? Mas basicamente, deixa eu dar um zoom, não sei se está dando para ler aí, né? O wa.me e aí o seu número, lembrando de colocar o código internacional, que no Brasil é 55, né? Então, 55, não, sem o mais. 5511, né? Se for DDD aqui de São Paulo, e o número inteiro. Sem tracinho, sem nada. Esse link, você pode encurtar ele, se você não quiser que a pessoa veja, ou bota esse aí mesmo, no seu link do Instagram. Em vez de colocar o link do teu site, por exemplo, até porque tem muita gente que nem site tem, né? Colocou esse clique... Você diz tipo na bio? Na bio, o link da bio, isso mesmo. Porque no Instagram você não consegue fazer clique para fora. O único clique para fora que tem é o da bio. Então a galera tem usado isso. Troca uma ideia, fala, ó, manda um WhatsApp para mim, é só clicar no link da bio. A pessoa bateu o dedo ali, o Instagram já alterna automaticamente para o bate-papo, no próprio celular da pessoa. Então, é uma dobradinha que funciona bem pra caramba para você trazer o cara para o WhatsApp. Lembrando, né, que a hora que você trouxe o cara para o WhatsApp, você tem o telefone dele. Então, primeiro, você pode fazer uma lista de distribuição para esse cara, você pode mandar mensagem direcionada para ele, ou você pode gerar uma base com seus telefones e fazer anúncio no Instagram, no Facebook, direcionado para essas pessoas da lista. Então, você conseguir o telefone da pessoa é sensacional para a realização de evento, confirmação de presença. Então, tem bastante utilidade e esse clique do chat aí é bem legal. É gratuito, todo mundo pode usar. Depois, eu coloco o LinkedIn. Peguei um clique ali da minha linha do tempo, né? Conteúdo com viés profissional, a questão da visão de empregos e de negócios, né? Dentro do LinkedIn, tem uma política de produção de conteúdo, tem um negócio muito valioso que são os grupos de LinkedIn. Então, você pesquisar grupos dentro da sua área de interesse, eles não são tão grandes quanto os grupos de Facebook. Então, às vezes você vai ver uma quantidade menor de pessoas, mas a interação das pessoas no grupo é muito maior. Porque o conteúdo no LinkedIn ainda aparece mais do que o conteúdo do Facebook. Então, volto a insistir, solução B2B, empresas para outras empresas, LinkedIn é um canal sensacional. E aí, por último, para fechar esse bloco de redes sociais, eu gosto de lembrar isso, porque tem muita marca que ainda fala assim, eu não vou fazer coisa na rede social, vai vir um cara encher meu saco, vai ficar fazendo atendimento, fazendo pedido. É isso mesmo. Se você quiser usar os benefícios da rede social, você tem que estar pronto para deixar o seu cliente reclamar. E se você estiver fazendo alguma coisa que vai fazer os seus clientes reclamar, é bom resolver ela, né? Porque eu te garanto que você vai ter mais clientes se você não tiver gente reclamando. Mas se você não ter gente reclamando, não é não fazer rede social, é atender bem o cliente. Então, essa máxima ainda continua valendo. Não existe marketing bom para produto ruim. Essa equação não está bem resolvida. Marketing bom é para produto bom. E muitas vezes, quando a gente está na discussão do planejamento de marketing, a gente vai voltar para esse problema. Primeiro tem que resolver. Tá? A entrega está funcionando, está fazendo sentido? Beleza, agora vai para frente, pode divulgar. Depois, mídia conquistada. Então a gente falou de mídia paga, de mídia proprietária e agora a gente vai falar de mídia conquistada. Lembrando que a mídia conquistada é aquela que é uma mídia de outra parte, outra empresa, outra pessoa, um influencer, mas que você ganha espaço lá. O mais comum, a estratégia, o canal de mídia conquistada mais comum é a assessoria de imprensa, ou RP, Relações Públicas. Ou às vezes o pessoal coloca em inglês PR, PR, Public Relations, a mesma coisa. A assessoria de imprensa é quando você usa os veículos de comunicação, gera conteúdo para esses caras, lembrando que não adianta ser conteúdo comercial, né? Tem que ser conteúdo com algum viés de informação, de novidade, alguma fofoca, tem que ser algo que vai despertar o interesse do jornalista que está lá trabalhando na redação em publicar seu conteúdo. O que eu já adianto para vocês é que a maior parte das redações, né, as equipes de jornalismo desses veículos de comunicação, os caras estão sedentos por pauta. Na verdade, eles adoram a hora que você manda um negócio mastigado, empacotado, com um bom personagem, contando uma boa história real. A única coisa é que não dá para ser vendedor. Quer ser vendedor, compra um anúncio. Né? Aqui tem muito mais a ver com conteúdo. Mas quando você está em áreas de B2B, por exemplo, os canais de mídia conquistada são muito bons para conquistar a autoridade. Para que as pessoas percebam alguém daquela empresa, algum ser humano daquela empresa, né, como alguém que domina o assunto, domina o tema. Então é um trabalho que você pode fazer para que você desenvolva a sua autoridade. Percebam que não é tão ligado a vendas, né?
Não é tão específico para vendas. A gente fez uma vez, eu acho que não é esse print aqui, mas a gente fez uma vez, cara, assessoria de imprensa para um cara que estava lançando uma franquia de barbearia no container. E aí a gente até brincou na época, conversando com o cara, falou, pô, cara, você pegou duas modas ao mesmo tempo, né? A moda de fazer construção com container juntou com a moda de barbearia. E aí a gente fez assessoria de imprensa porque a gente percebeu que tendências, novidades, chama muita atenção do jornalista. Então, quando a gente levou essa ideia da franquia, fizemos essa matéria, disparamos pela imprensa. O cara até hoje recebe contato de franqueado do Brasil inteiro por causa daquela mesma matéria. Eu não lembro que site que saiu, não era um site tipo UOL, Terra, G1, não era tão grande, mas saiu num site segmentado, que muito empresário entrava. Então, como o foco dele era vender franquias, né, funcionou bem pra caramba pro cara. Então, pensem que sempre que você tiver um conteúdo que seja utilidade pública, utilidade para outras pessoas, o caminho de assessoria de imprensa é um caminho muito grato, faz muito sentido. Tem o inbound marketing, eu acabei fazendo um pouco da pregação para vocês sobre o inbound marketing. É um termo em inglês, às vezes a gente não entende ele tão simples de primeira. O inbound marketing, ele não é uma invenção nova, na verdade é um nome novo para algo velho. O inbound marketing a gente fala que é o marketing onde os clientes vêm até você, ao invés de você ir lá interromper os seus clientes. Mas naturalmente, para você fazer os clientes virem até você, você precisa ter algo que os atraia, algo que faça eles virem até você. Então o inbound marketing vai usar muito do que a gente já falou aqui, redes sociais, assessoria de imprensa, campanha de Google, para chamar a atenção das pessoas e você captar os contatos. Mas no inbound, você vai captar os contatos com um conteúdo mais amplo, não tão direcionado para o seu produto, sobre um problema. Depois você vai passar por uma abordagem mais específica para aquele problema, quando você tiver certeza que aquele cliente está passando por aquela necessidade, para depois você vir falar do seu produto. Ou seja, você vai caminhar, isso aqui é um conteúdo da Resultados Digitais, você vai caminhar o seu cliente ao longo dessa jornada de compra. Essa é a pregação do inbound marketing. O que eu acho que são dicas importantes para vocês pensarem e verem se o inbound marketing faz sentido para vocês? Primeiro, produtos de ticket médio alto. Segundo, produtos onde a jornada de compra é longa. Comprar um imóvel, comprar um automóvel, não é uma compra que você fala, tô querendo comprar um carro, né? É uma decisão de mais longo prazo. Então, quando você tem um ciclo de vendas do seu produto mais longo, a distância entre o primeiro contato do cliente e o dia que você vende é extenso, e que o conteúdo é o que vai fazer você fazer esse cara caminhar nessa jornada. Então, se você tiver um cenário de ticket médio alto, de ciclo de vendas mais longo, em geral, inbound faz muito sentido. Onde que inbound faz todo sentido? B2B. No cenário de B2B, eu não consigo imaginar uma empresa de B2B que o inbound não faça sentido. Por quê? Em geral, você está falando com um nicho muito específico, que vai comprar uma solução empresarial de longo prazo. Então, às vezes, até um produto de valor baixo, mas é um negócio que o cara compra todo mês. Virou um valor alto, né? Se o cara está comprando todo mês de você. E que você consegue fazer uma comunicação direcionada. Segunda dica sobre inbound marketing. Use o conteúdo para encontrar o cliente. Como assim? A gente uma vez foi fazer uma campanha de inbound para uma empresa que era uma distribuidora de produtos veterinários. Então, basicamente, o objetivo dela era vender produtos para os pet shops. Ela não vendia o produto para o dono do pet, vendia para os pet shops. Aí ele falou assim, não, eu queria captar os contatos e formar uma base de dados de donos ou gerentes de pet shops, grandes e pequenos. Só que é o seguinte, quando eu entro no Facebook para segmentar, não tem essa segmentação. Donos de pet shop. Se eu entrar no LinkedIn, eu ainda consigo pegar donos de empresa, gerentes do varejo, mas eu não consigo falar do varejo de produtos para pets. Então, o que a gente fez, galera? Fizemos uma campanha de Facebook direcionada para donos de empresa e gerentes comerciais, porém, o nosso anúncio era o seguinte: 10 dicas para você organizar o estoque do seu pet shop. Pergunto para vocês, alguém da área de estética vai baixar esse conteúdo? Um empresário do segmento de estética vai baixar um conteúdo de organizar estoque de pet shop? Pensa que texto chata. Será que alguém que adora gatos
Vai baixar um conteúdo de gerenciar estoque de pet shop? Não vai também. Ou seja, a gente só recebeu cliques de pessoas que realmente precisam gerenciar um estoque num pet shop. Quem que faz isso? O dono ou o gerente. Então a gente usa, e o nome disso é isca digital, a gente usa o conteúdo como isca para pescar a pessoa certa. E aí resolve vários problemas de segmentação que a gente tem. Então um jeito muito legal de você formar uma base do seu nicho específico é criar conteúdos muito específicos para o seu público. E eles têm que ser assim, eles têm que ser fantásticos para o cara. Então também não adianta só fazer esse título e não fazer um conteúdo bom, né? A gente, no caso, lá entrevistou uma galera falando sobre estoque de pet shop, tem um problema que os medicamentos vão vencendo, tem medicamento que tem que ser refrigerado, medicamento que não. E aí a gente foi contando todas essas práticas, como que o cara pode organizar, o nível de estoque mínimo, quanto que ele deve fazer recompra. Então, criar um conteúdo de altíssima qualidade para um público muito específico com anúncios muito específicos. A gente conseguiu 980 e-mails de pessoas nesse conteúdo gastando R$ 1.400. Então, com R$ 1.400, o cara formou uma base de 980 donos de pet shop. E aí, será que vale a conta? R$1 e pouquinho, R$1,30, R$1,20 por e-mail? Uma base tão direcionada? Então, pensem no inbound como o conteúdo é o que vai atrair o cliente certo para você. Agora, seu produto é B2C para o consumidor final, produto muito amplo, com muito usuário, talvez o inbound não vai encaixar tão bem assim. Ah, é um produto que a compra é mais impulsiva? Não faz sentido. O inbound é legal quando você tem um ciclo mais longo de compras. Um outro tipo de mídia conquistada são os diretórios. E eu coloquei aqui um produto super moderno, né, uma lista telefônica, mas é porque é incrível, mas esses guias são muito usados até hoje. E a maioria deles, o cadastro é gratuito. Simplesmente você vai lá cadastrar sua empresa, coloca os dados dela e consegue o posicionamento lá. Inclusive, tem guias desses que são pagos e vale a pena pagar. R$30 por mês, R$50 por mês e você consegue se posicionar. Sabe como que eu faço para saber se um guia desse vale a pena? Vamos imaginar um setor aqui. Pintor na Vila Madalena. Imaginar uma pesquisa que o cara pudesse fazer. Aí tem uma galera pagando, né? Google tal, tem uns malucos geniais já fizeram o Google Meu Negócio. BRD Pinturas, Reforma em Geral, Master House Soluções. Encontra vilamadalena.com.br. Então tem um guia para a galera que mora na Vila Madalena e ele tem a categoria de pintores. Vamos ver lá. Olha o tanto, Almeida, BRG, Face a Face, o Zé Quina. Agora pensa o seguinte, e se você pudesse pagar para esse guia, e com certeza você pode, para que o seu pintor aparecesse aqui em primeiro. E como ela está bem posicionada no Google, aqui até está em quinto, sexto, né? Mas às vezes está em primeiro. Você consegue um bom volume de ligações a partir daqui, um bom volume de negócios. Então, não ignorem esses guias. Por mais que eles tenham cara de internet da década de 90, ainda muita gente utiliza. Né? Coloquei uns exemplos, Guia Mais, Telelistas, Apontador. Então, outro tipo de mídia conquistada, muitas vezes gratuitamente você consegue acessos. Outro é seeding. Seeding, voltando nos termos ingleses, né? Seed é semente. Seeding é como se fosse plantar semente, mais ou menos. E a estratégia de seeding é procurar grupos nas redes sociais e gerar conteúdo nesses grupos. Eu só dou sempre a sugestão. Pensa com a mesma defesa que eu fiz de e-mail marketing para vocês. Não vai na lógica de compre agora, pelo amor de Deus, quero que você... Produz um conteúdo sensacional, que agrega valor para o cara e que é assinado pela tua empresa. Não fica falando só dos seus produtos. A gente atendeu uma empresa de intercâmbio e o cara fazia intercâmbios profissionais para a área de engenharia e arquitetura. Então, era super específico, ele tinha parceria com umas 4 faculdades, 2 na Europa, uma nos Estados Unidos e uma na Oceania. E ele vendia um produto de intercâmbio, era um produto, acho que era tipo 16 mil, 18 mil reais, dependia do câmbio. Então não é um produto muito fácil de vender, né? É um ticket médio bem alto, um processo decisório bem longo. Só que dentro do Facebook e do LinkedIn, vocês não fazem ideia o tanto de grupo que tem de engenheiro e arquiteto, o pessoal do CREA, arquitetura da depressão,
Cara, um monte de grupos de Facebook dessa galera. Só que aí, se a gente chegasse nesses grupos e trocasse uma ideia com o dono dos grupos para fazer um post comercial, compre agora por apenas 10 parcelas de 1.600 seu intercâmbio na Nova Zelândia, sei lá. Cara, a galera não olha, é conteúdo comercial. Pegamos o blog da empresa e fizemos um puta post, em termos de qualidade do conteúdo, contando o seguinte, empregabilidade aumenta para profissionais com formação no exterior. Veja como é possível. Parada mais ou menos assim, não vou lembrar o título, já tem um tempinho essa história. Postamos isso nos grupos como conteúdo. Entramos com o perfil pessoal, não com o perfil da empresa, como se fosse um engenheiro postando. Entramos lá, foi o próprio dono da empresa, o perfil pessoal dele. E postamos com o perfil pessoal do cara nos grupos. Cara, só esse artigo gerou mais de 4.000 leads pra gente. Basicamente era um texto que falava todas as vantagens, não explicava muito do produto, mas se você quiser saber um pouco mais sobre como é possível estudar fora, preencha esse formulário, nome, e-mail e WhatsApp. 4.000 leads com um artigo espalhado gratuitamente em grupos do Facebook. De novo, gente, eu estou tentando aqui, como a nossa aula é de planejamento, eu estou contando cases bem distintos para vocês, tá? Vocês podem me trazer exemplos que vocês queiram botar também, mas são casos que a gente executou e que surtiram um efeito muito legal, muitas vezes sem a necessidade do investimento. E outra, difícil de testar essa estratégia? Não, pô, produz um post, divulga e mede o resultado. Tá fácil de testar, né? Funcionou? Faz esse post na fanpage, patrocina ele. De repente você consegue pegar mais engenheiro e arquiteto ainda. Então, o seeding é uma maneira de você chegar em públicos muito específicos e segmentados. Eu falei lá dos simuladores de voo que a gente estava conversando, é cirúrgico, não tem jeito. Porque se tem alguém no Brasil que é aficionado e interessado em simuladores de voo, é aqui que esse cara está discutindo esse assunto. É o melhor lugar para a gente pegar ele de forma certeira. Parará, depois. Espera aí que dá uma travadinha. Outra coisa, monitoramento e interações ativas. Essa é uma estratégia que era fantástica quando o Twitter era a principal rede social no Brasil. Foi um período bem curtinho, mas o Twitter começou antes no Brasil do que o Facebook. E aí a hora que o Orkut estava morrendo e o Facebook não tinha chegado aqui direito, o Twitter ganhou um espaço. Nessa época era perfeito, sensacional. Hoje, como o Twitter está um pouco menos ativo, a estratégia está menos eficiente. Mas agora a gente tem um Instagram que funciona muito bem. O que é a ideia dessa estratégia do monitoramento ativo? Eu já falei de monitoramento para vocês, das ferramentas pagas e tudo mais. Porém, com essa ferramenta aqui chamada Hootsuite, que permite, ela é gratuita para até 3 contas, então com uma conta de Instagram lá você consegue, você configura uma busca automática para todo mundo que postar usando determinada hashtag. Ou todo mundo que postar em determinada localização. O Hootsuite vai identificar essas postagens e vai guardar elas para você. A partir dessas postagens, você pode ou fazer uma interação manual com cada pessoa que postar. Então, na linha da criolipólise, a gente podia pegar todo mundo que postasse sobre emagrecimento na região tal de São Paulo que a gente atua. Palavra-chave, você pode escolher o que você quiser de hashtag. E aí fazer uma interação com cada pessoa. Ó, que legal, vi que você postou sobre emagrecimento. Você já ouviu falar na criolipólise? Dá uma olhada nesse post. Manda um link de um post seu do Instagram que você fez. Então, a ideia é você... É o link do seu perfil, no caso, né? A ideia é você conversar, gerar conversas reais com pessoas reais. Esse trampo também pode ser automatizado. Se você bolar uma resposta padrão, você consegue configurar uma ferramenta que responde automaticamente essas pessoas. Mas aí já começa a ter um pouco de custo. Eu gosto muito de uma ferramenta para fazer essa automatização chamada Grow Social. Não sei se vocês já ouviram falar. Grow. Ela é específica para Instagram. Essa Grow Social, eu acho que custa tipo R$70 por mês
Dá para testar 3 dias gratuito. E aí você consegue configurar para fazer o seguinte. Vamos dizer que você tem um concorrente. Eu quero que todo mundo que seguir meu concorrente, eu siga aquela pessoa. E aí ele faz esse trabalho de seguir de volta, e depois ele deixa de seguir, automaticamente para você. Então você consegue dar uma escala. Ele não funciona para contas muito grandes. Quando você passa de 20 mil seguidores, a estratégia já não é tão relevante. Mas de 0 a 20 mil é sensacional, custa baratérrimo. Eu acho que é tipo isso, R$ 69,90, alguma coisa assim. Então, para crescimento no Instagram, é uma ferramenta muito legal. Agora, no monitoramento ativo, o que eu acho legal pra caramba é conseguir fazer a interação na hora. E aí aqui o raciocínio é, faz comentários reais. Não vai ficar colocando, parabéns, que legal. Faz um comentário que realmente agrega para chamar a atenção da pessoa ver o teu perfil. Diga lá. O nome dessa ferramenta que você colocou, Grow Social, de social. Grow de crescer e social. Então, aqui a cabeça, galera, é interação real. E lembrem, mas isso aí vai dar muito trabalho. Cara, sentado na sua casa, sentado no banheiro com o seu Instagram, você consegue responder as pessoas. Pensa essa facilidade de 50 anos atrás. Não se tinha, você tinha que conversar e visitar todo mundo. Hoje você consegue, sentado no trono, interagir, fazer interações reais com clientes, conversar, gerar interesse, despertar interesse sobre alguma coisa. Usem e abusem. E volto a dizer para vocês, igual eu sugeri dos R$5 por post. Façam isso, depois vocês me contam o resultado. Eu contei aqui no Coffee rapidinho do meu amigo gringo que está fazendo coaching. O que ele fez foi isso, foi procurar pessoas que estavam usando hashtags de depressão, de desempregado e conversar com essas pessoas. Fez isso via direct, via comentário no post dessa galera, captou clientes a partir daí. Então, às vezes a gente vai numas de que tudo tem que ser automatizado, escalável. Cara, tá aí na sua cara. E se o seu ticket for legal, né, o valor do seu produto for alto, mais fácil ainda da conta fechar. E não precisa ser você pode ter alguém que está focado em fazer isso. Mas a interação ativa funciona bem pra caramba. Aí eu coloco o Twitter, embora eu comentei, o Twitter não é mais tão forte, né? Hoje o Instagram é quem a gente tem conseguido fazer isso com mais qualidade. Pô, não tá legal essa passada aqui. Bom, aí vem SEO. Vocês já fizeram o curso de SEO? Ainda não? Cara, SEO é uma área que vem passando por várias dificuldades, no sentido de que está cada vez mais difícil conquistar boas posições. Mas a gente tem cada vez mais pessoas pesquisando no Google, o que nos ajuda a se posicionar para termos cada vez mais específicos. Antes, as buscas no Google eram uma palavra só. As pessoas entravam e digitavam vinho, ou cerveja, ou boteco. Hoje em dia, as pessoas fazem pesquisas, qual é o melhor boteco se eu quiser tomar uma cerveja artesanal aqui na Vila Madalena? Tá, busca desse tamanho. Então, a tua possibilidade de indexar, né, de aparecer para essas buscas é muito maior. O SEO significa Search Engine Optimization, otimização para mecanismos de busca. O Google considera mais de 200 fatores na hora de indexar um conteúdo. Mas eu tentei resumir para vocês aqui em 3. É mais complexo que isso, infelizmente, mas já dá uma ideia de onde você precisa atacar. 3 coisas importantes para você ter o site bem posicionado na busca do Google. Escrever um código-fonte, a parte da programação do seu site, próprio para o Google entender. É coisa de programador. Mas se você está usando um WordPress da vida, ótimo, missão completa. O WordPress é super bem preparado para SEO. Ah, não, eu fiz o site com uma empresa, ela usou uma tecnologia dela. Dá uma conferida que provavelmente tem melhorias para se fazer. E essa primeira parte, se você não fizer bem feita, o Google nem consegue consumir as informações do seu site. Segundo, produzir conteúdo único. Não vale Ctrl+C, Ctrl+V. Então, para se posicionar no Google, não adianta usar texto pronto. Você tem que realmente produzir. Diga lá. Pode dar um exemplo de código-fonte, por exemplo? Cara, mas você manja alguma coisa de programação, assim, de preencher a tag title, usar a tag H1 na hora de fazer um título? Não, só se você me der uma boa referência, eu não vou fazer cagada no meu site. Mas é que você que programa ou você usa alguma tecnologia pronta? Não, tem uma agência que a gente contratou, só que eu tenho uma reunião com eles na sexta, inclusive, e agora que você falou dessa parte... Vou te sugerir essa ferramenta, o WooRank. O que você faz, cara?
Vem aqui. Tem 1000 ferramentas, tá? Essa é uma bacana que eu gosto. Coloca o endereço do seu site. E manda testar. Ele já vai pegar as coisas de programação que ele consegue identificar, em geral são várias, e já vai gerar uma listinha que você dá Ctrl C, manda para o programador e ele implementa. Mas ele vai apontar, ó, ele vai dar uma nota de 0 a 100, então 75%, ele ainda está pegando aqui. Tem vários itens que estão legais, alguns a melhorar, alguns com erro. Oi? Será que tem? Você tá aí? Não, eu acho que ele tem. Período gratuito de 14 dias. Tem que fazer um cadastro, né? Pô, será que não vem? Tá. Mas tem outras ferramentas. Check, free, SEO on page. Ó, o próprio Neil Patel aparece lá, ó. Noventa e 95%, 100%. Tempo de carregamento, pontuação de SEO, capturou a tela, blá blá blá. Parabéns, não existem erros, ó que legal. Alertas. As seguintes tags de cabeçalho são ou muito longas ou muito curtas. Então, aonde está escrito lá nosso blog, está só com 10 caracteres. Ele sugere que seja entre 15 e 65. Então, esse relatório ele é específico para cada site que você for olhar. Tem um conteúdo de iframe que ele não gosta. As imagens têm que ter a tag out. É coisa que é de linguajar mais de programador. Não foi por maldade que eu falei aquilo, é porque é realmente um pouco mais técnico. Mas você sacou, né? Tem a ver com como ele faz a programação do site. Essa é a ideia desse primeiro foco. Então, em geral, usar as ferramentas, você consegue ter uma listona, um relatóriozão prontão. Nesse WooRank, cara, é um PDFão lindão. Você manda para o cara, não resta dúvida para ele de onde mexer. Na segunda parte, então, de produzir conteúdo único, né? Não adianta fazer Ctrl+C, Ctrl+V, e que seja de qualidade, voltado para o que os clientes já estão pesquisando. Então, usa aquela ferramenta de palavra-chave para descobrir que as pessoas estão procurando criolipólise antes e depois e produz um conteúdo muito bom, único, que você mesmo criou sobre o assunto. Pega entrevistas com profissionais da área, com clientes antes e depois, com fotos, com vídeos, bem enriquecido. Lembra daquele conceito, as pessoas leem, mas leem conteúdo bom, não leem se estiver ruim. E por último, muito importante, muito ignorado e não deveria, conquiste links. Como assim? O Google valoriza, e eu falo Google, gente, porque no Brasil 98% das buscas são no Google, né? Então o Bing, Yahoo, essas tranqueiras a gente nem olha. Quando você construir o seu site, faça um trabalho que a gente chama de link building para conseguir links em outros sites apontando para o seu. Por quê? O Google valoriza, quanto mais linkado o seu site for, mais importante, ou usando a palavra dele, mais relevante ele entende que o seu site é. Então, quando você consegue links em outros sites, o Google te entende como um site melhor. Você pode fazer isso a partir de materiais da imprensa, conteúdos que você produza. Você pode fazer isso criando conteúdo para outros blogs. Entre em contato com um blog que seja da sua área, do seu nicho, e fala, olha, eu entendo tudo sobre o tratamento de criolipólise. Posso fazer um conteúdo para você postar no seu blog? O que eu quero em troca? Só faz um link para mim no final do post. Muito dono de blog aceita isso como se fosse um pagamento. Você está gerando conteúdo gratuito para o cara. Ele vai conseguir mais visita e você vai conseguir o link que você queria.
Então essa área, esse trabalho, a gente chama de link building, construção de links. Então é o que faz toda a diferença. Esses dois primeiros é como se fosse a sua obrigação. O link building é o que realmente vai fazer a grande diferença. Então, conseguir links em outros sites apontando para o seu site. Depois, aqui é o link building, né? Então, links diferentes apontando para o teu site. E aí depois eu tinha colocado a dica da ferramenta. Então, é uma forma de Você não tem, às vezes, um profissional de SEO para contratar, uma agência que faça SEO, usa essas ferramentas. Ela vai te dar as dicas naquele primeiro blog. Ela não vai falar se o conteúdo está bom ou não, isso é com você. E ela não vai te ajudar a conseguir links. Mas a parte inicial de programação, as ferramentas em geral resolvem muito bem. E aí uma outra dica, SEO, campanhas de Google são muito boas, mas não serve para todo mundo. Eu não sei se vocês já ouviram essa frase do Henry Ford, que as pessoas falavam sobre pesquisa, que ele tinha que fazer pesquisa. Aí ele falou o seguinte, pô, mas como assim pesquisa? Se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas iam falar que elas queriam cavalos mais rápidos, né? Então, quando você traz um produto de inovação, o Google acaba não sendo tão efetivo assim. Eu fiz até uma pesquisa de volume de busca de alguns termos para você terem uma ideia. Aplicativo para pedir táxi e ser bem atendido. Ninguém busca isso no Google, né? Ferramenta para encontrar qualquer coisa no mundo. Ninguém está procurando, mas quando o Google chegou, fez diferença, né? Site onde eu posso saber tudo da vida de todo mundo. Seriado de suspense com cara de década de 80. Uma coisa é você fazer o Stranger Things e mandar bem e explodir de gente assistindo. A outra coisa é alguém tá pedindo para você fazer isso, né? Então, em geral, quando a gente fala de produtos de inovação, Google não é o caminho. Por que eu gosto de falar isso, gente? Porque talvez quando vocês estiverem tendo aula com o cara de SEO, ele vai vender para vocês que SEO é o máximo. Quando vocês estiverem tendo aula com o cara de Facebook, ele vai ter vendido para vocês que Facebook é o máximo. Quando vocês estiverem aula com a cara de assessoria de empresa, vai falar que assessoria... Todo mundo vai defender o seu. Como eu estou na posição de planejamento, eu tenho que olhar todos os cenários. Então, esse é o cenário onde SEO não faz sentido. O professor de inbound vai falar que inbound serve para tudo. Não é, falei para vocês. Quando você tem um ciclo de venda mais longo e um ticket médio mais alto. Então, muito de fazer o planejamento é saber escolher. Por isso que eu estou passando com vocês por cada um dos canais. Eu não estou me aprofundando totalmente, mas eu estou dando a dica para vocês. Ó, olhem para isso, é aqui que isso faz diferença. E aí vocês ficam com o slide também para poderem acessar isso no futuro. Né? E aí, por último, eu chamei de extra aqui, a gente falou da mídia paga, é o tripé, né? Mídia paga, mídia proprietária e mídia conquistada. Mas tem um quarto aí, um quarto, agora não é mais um tripé, né? Já virou uma mesa, sei lá, que é a mídia compartilhada. Quem trouxe esse conceito à tona foi o Facebook, quando ele criou aquele botãozinho de curtir ou de compartilhar. Então, às vezes você está acessando um site de notícias, tem aquele botãozinho para você curtir a notícia. Se vocês repararem, a maioria dos sites não está usando mais o curtir. Na verdade, quando você clica, é o compartilhar. Porque quando você compartilha um conteúdo de um site, de uma notícia que você leu, por exemplo, ela aparece na sua linha do tempo para todo mundo. Então, a mídia compartilhada, ela envolve essa questão das redes sociais, realmente do ato de compartilhar, mas também envolve, por exemplo, avaliações no Google. Quando você faz uma pesquisa, olha a galera aqui avaliando a padaria Bela Paulista, nota 4.5, mais de 19 mil, quase 20 mil comentários. Isso aqui é você compartilhando mídia do próprio Google. Então você não pagou nada para essas 19 mil pessoas. Elas simplesmente passaram pela padaria, deve ter dado uma notificaçãozinha no Android, né, para dar aquela avaliaçãozinha maneira, e aí você conseguiu que o cliente avaliasse por você. Essa avaliação, quando alguém pesquisa sobre a padaria, aparece até os comentáriozinhos, às vezes até a fotinho da pessoa que avaliou. Então, são formas de você ter o seu conteúdo aparecendo para mais gente. Aqui em cima eu coloquei Buscapé. Então tem um produto do Buscapé, as pessoas vão lá e fazem recomendação. Muito bom, vale pelo preço, né? O celular Samsung Galaxy, blá, blá, blá. Então você consegue aproveitar outras mídias através do compartilhamento, do feedback dos usuários. E não dá para ignorar esse efeito, porque ele é muito forte, muito representativo. Agora, para o bem e para o mal, né? Produto ruim
espere avaliações mais baixas. Eu não coloquei aqui também, mas TripAdvisor para a galera do segmento aí de restaurantes, hotéis, viagem, conta muito, as pessoas usam muito e essas avaliações são o que elas olham. Bom, nono, estamos quase, hein, galera? Acho que é esse mais um. Como é que a gente está de horário? Vai dar tempo, vai dar tempo. Agora a gente vem para o plano tático, ou seja, a gente apresentou, eu contei, acho que são uns 20 canais diferentes. A ideia era dar uma overdose em vocês, para vocês verem o tanto de canal que tem. Só que é o seguinte, galera. No estratégico, a gente definiu onde a gente queria chegar. Agora chegou a prática. Chegou a parte de suor, que é a hora que a gente vai botar a mão na massa. Nessa hora, fica aquela dica que eu dei. Não adianta pensar que você vai fazer todos esses 20. Não, vou fazer um canal no YouTube, vou fazer interação ativa no Instagram, vou fazer conteúdo no Facebook, vou fazer SEO, vou fazer... Primeiro que você não tem todo esse dinheiro. E, em geral, pode ser até que seja uma empresa maior, nunca se tem todo o dinheiro do mundo. A gente sempre lida com escassez. Você sempre tem menos dinheiro do que precisa para impactar todo mundo. Então, no plano tático, é quando a gente faz o que eu chamei ali de desdobramento. Lembra que a gente falou ontem? Desdobramento é você pegar cada um desses canais e detalhar qual vai ser a sua estratégia. Ou seja, é criar um canal no YouTube, é definir qual vai ser a frequência, quais vão ser os assuntos dos vídeos que eu vou produzir, já definir para os próximos 5 meses quais vão ser os 5 títulos dos vídeos, quando que você vai gravar, onde que vai ser a gravação, quanto que vai custar. E aí eu coloco um exemplo aqui que a gente chama dessa ferramenta do 5W2H. É uma ferramenta de administração. 5Ws é porque vem do inglês, para variar, né? Então é what, when, why, who, né? Quem, quando, aonde, todas essas perguntas. E o H é o how much, né? Quanto você vai gastar. Então, com 5W é o how e o how much. 5W e 2H, você define precisamente quem é o responsável, quanto ele tem de grana para gastar. Porque na hora que você faz o plano tático, a conta tem que fechar. Então, se você sabe que você tem R$1.000 por mês para gastar, você vai ter 12 meses, você vai ter R$12.000. E o seu planejamento de marketing digital vai ter que contemplar exatamente esses R$12.000. E, em geral, como eu comentei, você vai ter ideia para gastar R$120.000, mas você só tem 12. Então, você vai ter que se planejar dentro disso. É nessa hora do plano tático que a gente pisa no chão. No plano estratégico, a gente está olhando as coisas maneiras, do futuro, do crescimento. No tático, é pés no chão. E aí é importante que você tenha uma postura bem realista, porque agora é a hora que a conta tem que fechar. Então eu coloco até aqui, para cada atividade, as suas métricas. Como é que você vai medir? Quando? Quanto? O que eu quero de resultado? E para cada métrica, suas metas. Onde que eu quero chegar com essa ação e com essa estratégia? E aí a gente vai falar de metas também. Então, esse desdobramento do plano, ele tem vários formatos diferentes. Então, de acordo com cada plano que você for fazer. Eu vou pegar um exemplo aqui, deixa eu abrir na minha conta. Então, esse aqui é um exemplo de um planejamento para o lançamento de um empreendimento imobiliário, é um loteamento fechado, de alto padrão, horizontal. Então, a estrutura do plano, não estranhem se vocês acharem parecidos com o que eu apresentei para vocês, mas lembra que eu comentei, em geral os planos seguem todo um certo padrão, né? Então, tem um debriefing. O que é o debriefing, vocês lembram? Debriefing é a revisão do briefing. Revisão do que o cara me pediu. Então, ó, lançamento do primeiro condomínio 100%, o condomínio horizontal 100% deles. Posicionar o empreendimento como um pedaço da praia na cidade. Inspiração, praia, vento, brisa, tarará. Criar um projeto de naming, então tem que ser definido o nome do empreendimento. Então, beleza, já entendi o combinado. No debriefing tem também um cronograma, então eu já sabia que eu tinha que trabalhar entre fevereiro e outubro, era esse prazo que eu tinha e isso que estava combinado na cabeça do cara. Aí eu vou para um cenário do mercado, lembra do diagnóstico? Então, eu vou olhar lá, retomada lenta da economia para esse ano, né? Então tá todo mundo animado, governo novo, governo mais liberal, barará, mas por enquanto, a economia está andando nas mesmas pernas, né? Então a retomada é muito lenta, fizemos essa leitura. Mercado imobiliário de luxo no Brasil. Então pegamos algumas matérias em sites de grande porte no Brasil defendendo, ó, outra particularidade para 2018 é uma sobra de caixa de mais de 100 bilhões para crédito imobiliário.
segundo a Associação Brasileira das Entidades, blá, blá, blá. Depois, mercado imobiliário da cidade específica, né? O mercado de luxo a gente olhou o Brasil, agora o mercado da cidade. Agora chegou um momento de um crescimento, também está ligado à política econômica, a projeção de crescimento de 20% nas vendas de 2019, segundo o presidente do Sindicato dos Imóveis, blá, blá, blá. Aprovação do plano diretor, isso aqui é uma mudança municipal, esse loteamento ele era altamente influenciado por aprovação dessas leis. E aí, a promessa é que nas próximas semanas os caras iam aprovar a lei, a gente pegou até umas matérias da mídia, né, falando sobre essa aprovação. Depois, ainda no diagnóstico, a gente veio falar dos concorrentes. Então, produtos substitutos, porque na verdade o cara que vai comprar um loteamento horizontal, ele pode comprar um apartamento, ele pode comprar uma casa, ele pode comprar um terreno num condomínio aberto, então tem outras opções. Fizemos um mapa da concorrência, então pegamos um mapa da cidade, posicionamos os principais empreendimentos que concorriam com o cara. Aí fizemos a apresentação de cada um dos concorrentes, qual era o tamanho do metro quadrado, por quanto que os caras estavam vendendo, qual era o ponto forte, qual era o ponto fraco, tarará. Depois fizemos uma matriz para comparar, a gente chamou de matriz de análise técnica e matriz de qualidade da concorrência. Essa da qualidade da concorrência até mostrei ontem para vocês, num dos meus slides, veio daqui. A matriz de análise técnica é mais tamanho do lote, preço do metro quadrado, distância do shopping principal da cidade, anos desde o último lançamento, foi uma informação super importante para a gente, porque esse era um lançamento, o mais novo que tinha 5 anos já. Então a gente estava trabalhando um produto novo contra uma velharia que tinha no mercado. Aí a zona de atenção, porque o metro quadrado dele estava num valor intermediário, oportunidade de diferenciação que estava no meu slide, né? A percepção de distância da cidade e área verde. Benchmark, ainda estou no diagnóstico. Então eu falei do mercado, falei dos concorrentes, agora eu vou falar de quem está fazendo isso bem. Então a gente pegou os principais condomínios do Brasil que tinham uma pegada de praia. Alguns eram na praia, efetivamente, mas a gente achou, esse aqui é na praia também, esse aqui tipo é em Barueri. Eu acho que a praia mais perto está longinha, né? Tem uns 100 e poucos quilômetros aí. Mas os caras fizeram um loteamento, na verdade era vertical, né? Uma incorporação com a cara de praia. E pegamos um em Cuiabá, esse está a praia mais perto, a 1.500 quilômetros. Mas botamos lá porque os caras trouxeram a ideia, fizeram uma praia artificial e tal. Então, o benchmark nos ajuda a olhar quem está fazendo aquilo bem. E tinha mais esse aqui que era mais no interior ainda. Aí aqui eu vou fazer uma migração. Até então eu estava fazendo o diagnóstico para fora, né? Benchmark, concorrentes. Agora é o diagnóstico para dentro. E o nosso empreendimento? Qual que é a localização dele? Então lá no mapa da cidade, depois a localização mais específica. Se tem um problema de acesso, vai ter a necessidade da construção de um viaduto para chegar até um condomínio. E a gente sabe que se não tiver esse viaduto, a argumentação é mais difícil. Tinha um mapa lá de como que ia ser o loteamento. O paisagismo era uma vantagem muito legal, contrataram um puta paisagista para fazer todo o projeto dos caras, com as árvores nativas e tal. Aí pegamos umas fotos, que lugar lindo, maravilhoso, tarará. Isso aqui, fotos do próprio empresa, né? O próprio cara disponibilizou isso pra gente, mas a gente coloca porque é a nossa forma de entender o produto do qual a gente vai falar daqui a pouco. Aí agora começa a parte do planejamento, até aqui a gente veio no diagnóstico. Lá no debriefing, lembra que um dos pontos era criar um projeto de naming, né? Era nomear o empreendimento. Então a gente foi fazer todo o processo de branding. Então, naming mais logo, era a primeira discussão, né? Aí tem toda uma defesa criativa, essa não é a minha área de especialidade, tá, gente? Então a gente trouxe a galera dos criativos lá da agência, aí eles pegaram essas ondas que representam a natureza, uma caixinha que é um lugar, a lua... E aí criaram esse nome, Riviera Home Club, e aí escolheram essa fonte por causa de determinado motivo, blá, 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 eu não saberia defender para vocês aqui. Aí várias aplicações dessa marca, como que ela funcionaria com cores diferentes. Depois, além do nome, a gente parte para o conceito, lembrando que é uma cidade de interior, e praia está bem longe, mas as pessoas do interior adoram ir para a praia, né? Então a gente vende essa ideia, um novo conceito de morar, os benefícios de morar nessa marca. E aí eles chamaram esse conceito criativo de perfeitamente Plaenge. Plaenge é a incorporadora, pode ser que o pessoal ficasse com medo de trabalhar um produto horizontal, porque eles só vendem apartamentos, então era a primeira vez que eles estão fazendo um produto que não era apartamento.
E aí a gente explica perfeitamente, define esse novo empreendimento, que você vai ter a oportunidade de usufruir mais possibilidades e mais contato com a natureza, com tudo aquilo que só um Plaenge pode te oferecer, usando a força da marca que os caras têm lá na cidade. E aí fizemos alguns exemplos do Perfeitamente Plaenge, com diferentes aplicações, tudo mais. Tarará, ó, até como que ficaria um elemento lá na próprio projeto dos caras, né? Fizemos essa montagem. Aí o manual do proprietário, que já entrando na esfera das ideias, né? A ideia de que o proprietário ia receber um manual explicando todas as regras de construção, padrão construtivo, regra de uso, do condomínio e tudo mais. Material gráfico, então fazer um enxoval de apresentação para os corretores de imóveis poderem apresentar o empreendimento. Aí a gente entrou na brand persona. Eu falei da buyer persona, né? A persona do comprador, do cliente. Mas tem também a brand persona, a persona da marca. Nesse caso, como a gente vai criar os canais proprietários deles, como a gente definiu isso, então a gente criou, é uma mulher de 35 anos de idade, conhece toda a história da marca, escreve sempre corretamente, é uma pessoa discreta. Então, do mesmo jeito que a gente faz uma leitura de quem é o nosso cliente, a gente faz uma leitura de quem a gente é. Porque aí a pessoa que está produzindo os conteúdos na rede social está sempre incorporando essa pessoa. Então, essa é mais uma coisa que a gente trouxe para esse projeto. A gente fala dos arquétipos, aí entra as buyer personas. Então, a gente tem o futuro morador, mas a gente tem também o investidor. Então, a gente fez duas abordagens, né, para quem vai morar e para quem vai comprar para investimento. Até porque as estratégias de comunicação são diferentes para esses dois públicos. Aí vem a visão de estratégia. Ó, jornada do consumidor, vocês viram isso aqui também, né? Usei esse slide, apresentação do funil. E aí a gente definiu os objetivos da campanha. Eram 3 objetivos. Gerar awareness para o lançamento, posicionar o produto na cabeça dos clientes e gerar leads para poder vender o loteamento. Aí a gente detalha cada um dos objetivos. Estou tentando passar a tela para vocês pegarem o feeling, né, de como é o plano. Aí nós temos o cronograma, que acontece em 2 etapas. Primeiro tem um teaser focado no lançamento, depois efetivamente rola o lançamento. Aí a gente explica o teaser, como que vai ser essa campanha e tal. Aí a gente apresenta, né, que a gente vai falar, vem aí. Então a ideia da apresentação, isso aqui era um exemplo de outdoor, que a campanha não é só digital, né? Depois vem o lançamento, então é importante fazer awareness, mas a gente tem que vender. Então para vender a gente vai fazer o lançamento. Vai ser criada uma landing page para captação desses leads. Aí a gente discute aqui a questão do fluxo de atendimento, então os leads são gerados, mas quem que vai atender esses clientes no final? Também é importante na nossa discussão. Depois vem o plano tático, que é onde eu queria chegar, né? Que passei por tudo isso para vocês verem o contexto. Então, a gente separou no plano tático entre as ações, então para os nossos 3 objetivos, aí essa parte ficou bem legal, que a gente pegou cada ação que a gente propôs, a gente marcou qual objetivo ela estava atingindo. Então, se a gente for passando aqui, eu vou voltar, mas... Ó, essa aqui é só para gerar awareness, essa aqui é para os 3 objetivos, essa aqui é só para os 2 primeiros objetivos, essa aqui é para os 3, essa aqui é para os 3. Então, cada ideia que a gente foi sugerindo, ó, dizia qual objetivo ela ia atingir. Então, ação com influenciadores, de montar um kit de praia para mandar para os influencers. Ação com AAA é porque eles têm uma lista de clientes de altíssima reputação. Pautas para a imprensa. Como é uma empresa bem conhecida, fazendo um produto que ela nunca fez antes, a gente está ganhando visibilidade na imprensa com o produto. SEO, então para a galera que estiver procurando qualquer coisa ligada a moradia, apartamento, casa, a gente fez também um levantamento de palavras-chave. E um evento de lançamento, que é esse aqui a gente fez uma apresentação à parte. Ainda dentro do plano tático, além de falar do plano, além de falar das ações, a gente também fez um plano de mídia, ou seja, onde é que a gente vai gastar essa grana. Então, escolhemos vários canais, estrategicamente, de acordo com a nossa buyer persona. Opa. Já estou no slide 96, tá, gente? Para vocês terem a ideia do tanto de... Aí um cronograma de investimento, investimento total de R$143 mil. Quanto que ia ser gasto de mídia online e mídia offline, tanto na época do teaser quanto na época da campanha, ao longo de cada mês. Então a gente tenta dar uma noção de tempo, cronograma é muito bom para isso. Aí aqui a distribuição, 42% na mídia on, 58% na mídia off, quais os canais de mídia on, quais os canais de mídia off. Depois a gente faz um detalhamento por mídia, então outdoor vai ter aqueles 3 objetivos, quanto que a gente vai gastar, quais vão ser os locais, aqui em São Paulo não tem mais, né, o outdoor com essa cara, mas em outras cidades tem muito forte. Então, quais são as placas, em quais pontos da cidade que a gente ia fazer, 30 placas diferentes.
Aí o custo por duração, tanto para o teaser quanto para a campanha principal. Aí fizemos alguns exemplos de outdoor, com essa questão da bolinha, né? Da rolha do champanhe. Isso aqui é a galera dos criativos que trouxe para a mesa. Com a boia, sempre saindo para fora do outdoor para chamar a atenção, né? Parece 3D, né? Aquele da rolha ficou mais legal, cara. Bem legal mesmo. Eu tô louco pra ele estar na rua. Essa campanha agora é maio, junho. Daqui a pouquinho tá entrando. Tô louco pra ver como é que vai ficar esse efeito na rua mesmo. Que aqui também, pô, no mockup fica lindão, né? Tem que ver aplicado lá. Aí a alocação de Facebook, ó. Então 24 mil para Facebook. Quanto para conversões, quanto para geração de lead, quanto para remarketing. Também definimos. Google Ads, pesquisa no Google, remarketing, display. Então, todos os formatos a gente fez toda essa alocação. Rádio também, fazer umas comunicações na CBN. Shopback, que é uma ferramenta de geração de leads. Informes publicitários, conteúdo pago nos sites. Tem uma revista local que eles queriam fazer lá e a gente colocou só porque eles mandaram. Influenciadores, já mapeamos alguns influenciadores que vão fazer posts pagos. Instagram e e-mail marketing, que para eles é custo zero, eles têm um volume de disparos liberados lá. Então, galera, sacaram como o plano tático é bem mais detalhado? É realmente quanto eu vou gastar, onde é que vai estar minha placa, qual vai ser o formato. Então, ele normalmente é uma parte mais extensa da apresentação, mas ele é a hora do vamos ver, é o que efetivamente vai ser feito. E aqui a gente ainda completou fazendo uma estimativa de resultados. Lembra da parte das métricas? Essas são as nossas métricas, a gente vai fechar falando delas. E aí fizemos um funil para o cara. Com esses 143 mil reais investidos, a gente tem uma estimativa de gerar 17 vendas. Então, é um retorno, é um custo de 8 mil reais para cada venda. Lembrando que o ticket médio dos caras, eu não lembro, acho que é tipo uns 350 mil, dá um ROI de 41. Para cada R$1 investido na campanha, eles vão ter R$41 em vendas. Então, a gente chega até o ponto de fazer essa estimativa. Sempre que eu mostro isso, as pessoas me perguntam, mas tá onde vocês tiraram isso, né? Todos aqueles canais que a gente sugeriu, a gente já aplicou no passado. Então, a gente já tem dados de o que a gente espera gerar deles. Ao mesmo tempo, tudo que é investimento de mídia digital, a própria ferramenta já tem algumas estimativas. Só que sempre que eu faço uma estimativa, gente, eu coloco as letras pequenas do contrato. Porque lembra que quando você faz uma estimativa, você cria uma expectativa, né? E aí eu não sei, vai que eu consigo gerar 865 leads como eu prometi, mas o corretor dos caras é horrível. Não o corretor ortográfico, de imóveis mesmo, né? O vendedor. E aí o cara não consegue vender. Então como é que eu vou prometer venda em nome do cara, né? E aí aqui eu usei números deles. Eles me falaram a taxa de conversão deles, eu trabalhei com o número deles. Então, para criar essa estimativa. E aí eu sempre coloco, os resultados podem variar de acordo com a sazonalidade e ao longo dos primeiros dias de campanha a gente vai corrigir esse número. Que a gente já vai ter começado a rodar a campanha, 2, 3 dias a gente já sabe como é que vai rodar, né? A gente já tem essa percepção. Aí fizemos essa estimativa. Aqui uns fatores críticos de sucesso, porque a gente teve um problema com esse cliente em outro lançamento, eu quis dar uma puxadinha de orelha também. E aí finaliza, assina e corre para o abraço. Então, ó, 120 slides. 3 horas a gente demorou para apresentar esse planejamento. Tem uns que passam mais rápido ali da parte criativa, né? Mas só para vocês verem como a gente entra no nível de detalhe quando a gente fala do plano tático. Eu gosto de um plano tático ter sempre um calendário. Então, um calendário, cronograma, dá muita noção de execução, né? Montar o cronograma efetivamente, as atividades de cada um. Esse aqui é um modelo de cronograma bem legal da RD Station. Se você for no Google escrever modelo de cronograma, provavelmente é o primeiro resultado. E aí você consegue já montar, ele já vai montando automaticamente para você a sequência de atividades. Isso ajuda você a não perder a mão do andamento, porque, de novo, é muita coisa. Gente, imagina o trabalho para rodar tudo aquilo de campanha. Ou a brincadeira que a gente faz, imagina o trabalho para gastar 143 mil reais. Não é mole não, é conteúdo, peça, campanha pra caramba para rodar. E aí, por último, para a gente encerrar, eu falo de mensuração de resultados. Eu prometi para vocês que a gente não ia fazer nenhuma equação de segundo grau, então a minha ideia não é fazer conta, mas é reforçar para vocês, galera, a importância de se preocupar com a mensuração, se preocupar com métrica. Então, por que a gente usa indicadores? Números não aceitam desculpas ou justificativas. Dificilmente o número vai permitir dupla interpretação. Às vezes até dá, mas assim, quantos reais você vai investir, quantos apartamentos você vai vender? A meta está ali. A gente vai bater ou não a meta é outro problema. Mas vocês conseguem perceber que a gente já tem um número para buscar? E que esse número foi feito baseado em experiência de outras campanhas?
Então, se em algum momento, no meio da campanha, eu tiver gasto 50% do dinheiro, mas não tiver gerado metade das vendas que eu prometi, eu vou ter que descobrir onde está o problema. E como eu tenho meta, eu sei onde está um problema. O que acontece com a maioria das empresas? Os caras não definem meta. Aí começa a campanha, eles não sabem se está bom ou se está ruim. E aí, quando você não sabe, você sempre fala que está ruim, né? Tá bom, mas onde que está ruim? Será que está custando muito caro o clique? Eu tenho que conseguir clique mais barato? Ou será que o meu problema é porque minha landing page está feia e não está convencendo, então a minha taxa de conversão que tem que melhorar? Será que é meu público que eu estou trazendo pessoas erradas para o site? Ou será que é lá com o corretor de imóveis fazendo contato e tentando vender o imóvel? Como eu tenho aquele funil, é que agora eu saí da tela, mas quando a gente monta aquela estimativa, a gente monta um modelo de funil, você consegue saber exatamente onde está errado, onde está dando problema. Então essa é a lógica da gente utilizar indicadores. Sugiro, recomendo e peço que vocês tomem muito cuidado na hora de escolher os indicadores. E aqui fica a dica, e a escolha da palavra não é à toa, cuidado com as métricas de vaidade. Métrica de vaidade é aquela que você adora contar na conversa de bar. Eu brinco que é métrica para você sair na balada e pegar alguém. É o número que você conta. O que é métrica de vaidade? Faturamento, número de seguidores. São números que são legais de contar. Ah, eu estou com 20 mil seguidores no meu Facebook. Quanto você vendeu? Não, nada, mas eu tenho 20 mil seguidores. Por que faturamento é uma métrica de vaidade? Ah, eu faturo tantos milhões. Mas quanto que sobra? Não, eu estou devendo no banco. Mas eu faturo milhões. Então, é evitar pegar as métricas que a maioria das pessoas estão falando sobre, mas que não significam nada para o teu negócio. Procura as métricas acionáveis. Lembra que eu falei ontem? As métricas que você pode influenciar, que você pode fazer algo a respeito, são essas que você tem que procurar. Então, quando a gente vai escolher as métricas, deixa eu passar aqui, depois eu volto lá. Eu vou voltar nesse tópico. Aqui. Quando a gente vai escolher as métricas, a gente usa um negócio chamado KPI. Está aí na tela. Key Performance Indicator. KPI são os indicadores principais de resultado. Porque o que acontece no marketing digital? A gente tem número infinito. Tudo está sendo medido. Alcance, impressão, engajamento, interação, clique para saída, clique externo, clique link. Mas o que realmente importa para o teu negócio? Uma coisa eu garanto para vocês. Número de seguidores é o que não importa. Tá? Já vamos começar aí. Então, o que realmente importa? Então, eu peguei aqui, por exemplo, 2 exemplos. Onde eu tenho um objetivo de negócio e eu identifico quais indicadores vão medir se eu estou chegando lá. Então, eu quero ser a maior loja de produtos country do Brasil. Como é que eu vou medir se o cara é a maior loja? Faturamento. É tamanho? Faturamento indica tamanho. Número de pedidos. Quantas vendas esse cara está fazendo? Porque às vezes uma loja grande é uma loja que tem muitos pedidos. Tamanho da base de e-mails. Uma loja grande tem uma base de clientes enorme. Então, esses são 3 indicadores que me ajudam a medir se eu estou ficando grande. Se ficar grande for importante para mim. Pode ser que eu não queira ser grande. Pode ser que eu queira ser a loja de produtos country mais conhecida do Brasil. E olha o que acontece, galera. As métricas daqui são totalmente diferentes das métricas daqui. Eu volto na importância do briefing. Por que é importante você definir o que você quer e onde você quer chegar? Porque até as métricas que você vai acompanhar. Se eu quiser ser a loja mais conhecida é a maior loja? Não necessariamente. Pode ser que seja. Mas se eu quiser medir se eu sou conhecido, eu vou olhar visitantes únicos. Quantas pessoas estão acessando o meu site? Alcance de público no Facebook. Quantos indivíduos diferentes estão vendo o meu conteúdo online? Isso vai gerar uma percepção de eu ser conhecido. Ou tráfego branded. Tráfego branded é quando a pessoa entra no Google e procura pela sua empresa. Ela não procura produtos country, ela procura loja ABC. Então, a escolha dos indicadores tem que vir vinculada aos seus objetivos de negócio. Se os objetivos estiverem meio nublados, os indicadores também vão ser nublados. Tá? E aí eu coloco que no marketing digital, a gente tem essa cereja do bolo, que tudo é mensurável. Tudo que a gente faz no ambiente de digital dá para medir o resultado. Isso é muito legal, porém, tá bom, se dá para medir, qual que é o retorno?
E essa é uma pergunta que nunca para, que é qual é o retorno do marketing digital? Como é que eu calculo isso? Eu coloquei um link para vocês, vai ficar no material, é uma calculadora de retorno de redes sociais do próprio Hootsuite. Mas, de novo, ela não faz mágica, tá? A calculadora só ajuda a fazer conta, por isso que ela chama calculadora, né? É só isso, ela só calcula. Mas o que a gente precisa entender para ter uma ideia do valor do investimento de redes sociais, por exemplo? Quantas visitas do Facebook você recebeu da sua campanha? Isso o Facebook te mostra. Gastei R$500, recebi 800 cliques. Vou usar o número que está aqui, né? Recebi 1000 cliques. Ou seja, preencho 1000 no primeiro número aqui. Tá, mas visitas, eu não ganho dinheiro com visita, eu ganho dinheiro mais para frente. Tudo bem. Qual que é a sua taxa de conversão da sua landing page? Ou seja, de cada 100 pessoas que visitam o seu site, a sua página, quantos se cadastram? No caso aqui, 10%. Então eu sei que daquelas 1000 visitas, 100 foram que se cadastraram como leads. Então eu tenho 10%. Qual é a sua taxa de fechamento? Ou seja, de cada lead que você recebe, quantos fecham o negócio? 50%. Então daqueles 100, eu vou vender para 50. E aí, por último, quanto vale um cliente para você? Se você passar o mouse aqui, ó, ele explica cada um, tá? Mas o último é quanto vale um cliente para você. No caso do exemplo da conta aqui, $1.500. Com essas 4 informações, ele vai te falar exatamente qual foi o seu retorno nos seus R$500 de Facebook. Só que aí vocês vão virar e falar para mim, mas Kenneth, eu não sei a minha taxa de conversão. Descobre, cara. Começa a medir. Quantos leads você recebe dividido por quantas visitas você teve no site. Tá ali no Help a fórmula. Ah, mas eu não sei a minha taxa de fechamento porque os meus corretores... Começa a cobrar os seus corretores de anotar os pedidos que eles estão fechando. Porque você só vai saber o retorno se você for atrás. O retorno de redes sociais não vai cair no seu colo. Todas as forças perversas do universo estão trabalhando para você não saber o seu retorno. Então vai dar trabalho. Ah, eu não sei quanto que vale um cliente. Pô, você não sabe quanto vale um cliente, por que você está investindo, pô? Seu cliente vale alguma coisa, só tem que descobrir quanto é. Então, quando a gente junta esses 4 números nessa calculadora, ele cospe a resposta para vocês. Então, o que eu queria deixar de sugestão, de informação para vocês aqui é, entendam que você vai ter que medir coisas que você não está acostumado. Mas, ao mesmo tempo, não dá até vergonha da gente não saber essas respostas? Eu fico envergonhado pelos meus clientes que não sabem. Entendeu? Eu fico chateado porque eu acho que eles deviam estar com vergonha, poxa. Como que ele não sabe qual é a taxa de fechamento dele? Agora, o que acontece muito, eu pergunto, qual que é a taxa de fechamento de vocês? Não, aqui é 100%, todo cliente que vem a gente fecha. Esse aí não está medindo, né? Ou está vendendo pouco pra caramba, né? Porque vende para todo mundo. Então, tem que tomar muito cuidado com esses dados, porque é uma calculadora. Você arrasta essa bolinha aqui, ó, ele entrega o número que você quiser, né? Mas o negócio é o dado ser real, é você ter uma informação verídica. KPI a gente falou. Na hora de escolher a sua métrica, ela tem que ser uma métrica acionável, então algo que você possa fazer a respeito. Tem que ser uma métrica fácil de entender, então a minha brincadeira da equação de segundo grau é isso mesmo, não vai criar métrica complexa não. O cálculo tem que ser simples, tem que ser transparente. Taxa de conversão, número de pedidos dividido por número de visitas. Acabou, não tem complicação. É uma fórmula, uma divisão, você chega no número. E por último, dados reais, que eu acabei de falar, né? Tem que ser dados que você possa confiar, e dados acessíveis, que você tem acesso à informação. E eu coloco isso, que apesar de parecer simples e óbvio, essa é a minha maior dificuldade. Primeiro que eu tenho clientes, que às vezes eu tenho que rodar um contrato de 6 meses, 1 ano, para o cara começar a me contar quanto ele fatura. Eu lembro de um caso que um cliente meu demorou 1 ano e 8 meses para me dizer quantos carros ele estava vendendo. Eu fiquei 1 ano e 8 meses fazendo campanha de vender carro sem saber se estava vendendo. Porque o cara não queria passar o dado, ele achava que se ele me passasse aquilo eu ia abrir uma empresa de carro, sei lá o que era a preocupação dele, né? Então, ter acesso aos dados é difícil. Às vezes não é porque o cara não quer, às vezes o departamento de marketing está louco por essa informação, mas está num outro sistema que o cara da TI tem que fazer uma integração para puxar um... E aí você perde toda a noção do dado. Né? Então, todos esses componentes aqui são simples, mas na prática são difíceis de conquistar. Eu falo que é meio que a causa da minha vida. Desde que eu trabalho com isso, desde 2005, estou brigando para conseguir ter acesso às informações para poder ter efetividade no trabalho. Claro que eu já consegui um monte, né, gente?
Mas, em geral, num relacionamento novo com uma empresa é mais difícil. Um departamento tipo marketing, às vezes, vai ter dificuldade de arrancar esse departamento de vendas, por exemplo. E aí eu deixo uma outra dica que é, gente, apesar de tudo no marketing digital ser mensurável, nem sempre a gente vai ter dados 100% precisos. Às vezes a gente vai trabalhar com aproximações, às vezes a gente vai usar médias, às vezes o cara não vai saber a taxa de conversão dele. Mas dá um chute, vamos começar pelo chute. Daqui a pouco a gente mede e descobre a real, mas pelo menos vamos ter o chute. E aí eu falo para vocês que no ambiente digital é mais importante ser consistente do que ter certeza absoluta. Então mesmo que eu tenha uma margenzinha de erro, é melhor ter uma margenzinha de erro do que não ter a informação. É igual a coisa da pesquisa de político, né? Quando a gente faz uma pesquisa durante uma campanha política, você tem uma margem de erro, não tem? Com não sei quantos por cento de confiabilidade, o candidato A está tantos por cento à frente do... Pô, mas só porque tem margem de erro eu não vou fazer? Caramba! Não, a pesquisa é útil pra caramba, mesmo com margem de erro. Então não se preocupem se vocês encontrarem divergências nos dados. Às vezes o Google Analytics vai dar uma informação e o Facebook vai dar outra. Tipo assim, o Facebook fala, a minha campanha gerou 30 cliques. Aí você entra na lista e tem 26 visitas. Pô, como é que um falou 30 e o outro falou 26? Isso vai rolar. São problemas técnicos, eu vou deixar o professor de métricas entrar nisso. Mas não tem problema. Lidem com as aproximações. É mais importante ter um dado e se for para errar, errar sempre na mesma proporção do que querer tentar sempre ter certeza absoluta e às vezes isso não fazer diferença para a sua decisão. Na hora de definir as metas, que é uma outra coisa que as pessoas têm super dificuldade, né? Mas qual meta, qual que vai ser, eu não me invento um número qualquer e tal. Tenta pegar o que a gente chama do gráfico de tendência. Vamos dizer que o nosso número vem até aqui. Daqui para frente, projeta um crescimento igual esse aqui para frente. Então, se você não tiver nenhum parâmetro e não for mudar a sua estratégia, a priori vai continuar igual. Então, isso a gente chama de linha de tendência. No Excel, se você pegar lá 12 meses de informação e colocar adicionar linha de tendência, ele faz uma projeção sozinho para você. Depois vai no Google lá, adicionar linha de tendência, chama. Então, usa o histórico para te dar uma noção de futuro. Agora, vai investir mais? Sua linha provavelmente vai aumentar. Vai investir menos? Sua linha provavelmente vai diminuir. Mas cria o hábito de criar metas. Faz essa lógica que eu falei da estimativa, não esquece das letrinhas pequenas do contrato, mas começa a criar essa cultura de meta, porque isso vai ajudar você a estar sempre se puxando e se cobrando para ter melhor resultado. O RD Station publica um dado que ele chama de média, eu coloco entre aspas, médias do mercado. Assim, que mercado, né? Qual mercado específico? Mas se você não tiver nenhum número para usar na sua estimativa, vai nos números deles. Em geral, a taxa de conversão de cada etapa aqui numa campanha de leads, a taxa de conversão de vendas no e-commerce, em geral é 1%. Usa alguma referência para você começar. Depois, quando você puder ter os seus números, beleza, aí vai com os seus. Se você não tem nenhum, fica uma referência para vocês no meu material aqui do que você pode utilizar. E aí, para cada etapa do funil, a gente vai medir métricas diferentes. Custo por clique, custo por lead, custo por aquisição. Né? E aqui eu monto toda uma lógica para vocês seguirem. Então, para quem nunca conseguiu entender o que são essas métricas, aqui está um manualzinho para vocês. Investi R$6.000, tive 5.454 visitas. Então, meu custo por clique ou por visita, R$1,10. Investi R$6.000 para ter 550 leads. Cada lead custou R$10,90. Investi R$6.000 para ter 55 matrículas. Cada matrícula me custou 109. Ah, mas e o retorno? Ó, cada aluno comprou um curso de R$448 na média. Então, eu gerei uma receita de 24.000 com um investimento de 6. Foi um ROI de 4. Consegui um retorno em cima de cada real investido em mídia de 4. A gente não chama de ROI, a gente chama de ROAS. É o retorno sobre o gasto com publicidade. É uma sigla em inglês também. Então, eu gosto de deixar essa referência para quando vocês forem montar uma projeção, a lógica está aqui. E eu explico cada um, como que ele é calculado, por quanto que você divide, da onde que eu tirei cada informação. E aí, claro, ajusta com seus números, né? Traz para a sua realidade.